Mas assim, o que você acha na questão do exterior? Assim, você acha que é importantíssimo a gente ter uma alocação no exterior também para proteger o patrimônio? Ah, com certeza. Com certeza. Eu comecei a investir fora, acho que já faz quase. Não, vai fazer 8 anos que eu comecei a investir fora. Eu tava morando fora quando eu comecei a investir. E é muito legal você ter essa oportunidade de morar fora, porque aí você vê o Brasil de fora. E aí você Sim. fala, por que todo o meu patrimônio está no Brasil? Né? É, E assim, existe uma razão também porque, né? O Brasil sempre foi muito fechado. Para você ter dinheiro fora durante muito tempo foi muito difícil. Para você abrir uma conta fora, você precisava ter várias centenas Era muito de milhares de burocrático, né? dólares, burocrático. As opções de investimento para esse perfil de dinheiro também eram muito, enfim, eram Pequena, né? pequenas, né? Você Tinha conseguia abrir, variedade, né? não tinha variedade e tal. O mercado se desenvolveu nesse sentido e eu acho que se você for olhar como o americano investe, ou o europeu investe, ou qualquer outra pessoa do mundo, né? Até por, às vezes, os países são muito ricos, mas muito pequenos do ponto de vista econômico, né? Eles naturalmente já têm uma cabeça de investir globalmente, investir em ativos do mundo todo, né? E eu acho que o Brasil é a mesma coisa. O Brasil é 3% da população mundial, 2% do PIB mundial, 1% do mercado de capitais do mundo. Ou seja, um brasileiro está investindo 100% no Brasil e está investindo em 1% do mercado de capitais do mundo. Do mundo, né? Do mundo, né? Então, eu acho que se você for pensar como vai evoluir a sociedade para os próximos 5, 10, 20 anos, você quer ter 100% do seu dinheiro no Brasil? Eu acho que essa é uma boa... Só sobre essa ótica não é uma boa alternativa. E aí, se você for considerar que o Brasil é o Brasil, que a cada 2, 3 anos tem uma crise, tem um governo que está, né, mais preocupado com o próprio umbigo do que, de fato, com os empresários e tal, acho que você está restringindo muito uma moeda que se enfraquece. Né? Historicamente, o real perde valor, sei lá, 10% ao ano. Foi uma das moedas que mais se valorizou nos últimos anos, né? Então, assim, é isso. Você quer daqui 20 anos chegar à conclusão que o Brasil é um país frágil? Você já sabe disso. Você abre o jornal e vê. Todo dia tem alguma coisa. E hoje é muito fácil você fazer isso. Né? Com uns $10 você investe fora. E eu acho que, assim, em 2, 3 anos, o aplicativo do Banco do Brasil você vai conseguir investir fora. Hoje no Itaú você consegue, em plataformas como XP, BTG, você consegue, você tem o Banco Inter, consegue, Nubank vai conseguir, enfim. Hoje é muito fácil. A Avenue, a Avenue, que é uma plataforma independente, quer dizer, agora, desculpa, Itaú, a Avenue, né? dentro da própria do Itaú, começou como uma plataforma independente, hoje dentro do próprio aplicativo do Itaú você consegue lá investir via Avenue. Você transforma o dinheiro para dólar, né? Dali você já compra as ações, Sim. né? E eu tava falando isso com a Cris, né, Junqueira. Foi a Cris que falou isso? Do Nubank? Então, assim, em 2 anos, ter conta global vai ser 0 diferencial. Vai ser meio que obrigatório. Né? Então, E pior que faz sentido, né? faz todo sentido. Você deveria ter todo o seu dinheiro numa economia, num mercado de capitais que é 1% do mundo? Não. Numa economia que é essencialmente commodities, bancos e mercado local, que varejo? Não. Você não quer estar exposto a empresas de tecnologia? O que tem de tecnologia na bolsa hoje do Brasil? Nada. Quase nada. As coisas já que... migrou seu já tudo já para os Estados Unidos? Não, tudo não. Tem um pedaço lá bom. Tem um pedaço bom. Porque assim, é importante tu ter. Porque às vezes tem uma crise lá, o dólar valoriza e a bolsa cai aqui. Então você tem que estar ali nessa dança, porque senão só vai de um lado. É assim, eu não sei o que vai acontecer com o dólar, o que vai acontecer com o real, isso é muito difícil, né? É uma balança de questões muito amplas para a gente saber, o dólar ou o real vai se valorizar para os próximos 10 anos? Acho que a pergunta é diferente, né? A pergunta é assim, se você acredita que o capitalismo funciona, né, ele favorece negócios, empresas, bons empreendedores, será que os melhores empreendedores, os melhores negócios, as melhores oportunidades estão só no Brasil? Não, né? Não. Eu acredito que não, né? Aliás, acredito Não com estaria, certeza, né? acredito com certeza que não. Então, por que você vai concentrar 100% do seu patrimônio no Brasil? E vocês indicam para as pessoas lá, ô Brea, investirem fora?
Sim. Tem uma carteira Pra recomendada? gestão de patrimônio. Sim, a gente tem uma carteira recomendada de ativos lá fora, tanto de ações quanto bonds de empresas. E lá na nossa empresa de gestão de patrimônio, a Nord Wealth, a gente ajuda o cliente a fazer essa alocação lá fora. Seja numa conta mesmo no Brasil, se ele está começando, até mesmo numa conta lá fora, até mesmo a gente ajuda ele a abrir uma offshore para investir lá fora de uma maneira mais estruturada, para clientes que têm um patrimônio maior. E a gente tem relacionamento com as corretoras lá fora, Legal. então a gente mira, né, ter pelo menos 10% do dinheiro lá fora. Pelo menos, né? O idealmente seria 15, 20. E para alguns casos é 20, 30, 50%. Às vezes, alguns outros casos que o cliente já resolveu que ele quer fazer essa mudança de morar fora em algum momento, talvez até mais. Né? Por exemplo, essa questão de offshore, qual a importância disso para alguns casos? Assim, qual é o significado do offshore assim, para proteção do patrimônio? Perfeito. A empresa offshore, né, no Brasil, ela ficou conhecida das maneiras... Modos errados Modos para errados. pessoas erradas, né? Exato. Mas ela é uma estrutura, né, de empresa, assim como qualquer outra empresa que você abre. Basicamente, você está abrindo uma empresa com a finalidade de investimentos lá fora. Isso é muito fácil de abrir hoje, né? Antigamente era mais difícil, era mais caro. Mas basicamente a vantagem da offshore, né, é você ter uma casca que hoje te protege de algumas questões. Então, te protege até contra o próprio Brasil, né? O teu recurso está lá fora e aí o governo aqui não poder tocar nesse dinheiro, que eu acho que isso já tem um grande valor. Poxa, já é melhor. Mas mais do que isso, né, para patrimônios maiores, você tem uma questão aí relacionada à sucessão importante, que é nos Estados Unidos e outros países também, os impostos, quando a pessoa vem a faltar, são muito altos. Então, se isso estiver na tua pessoa física, o imposto, vamos pensar que eu sou investidor e aí eu tenho lá $1 milhão lá fora e aí eu morro e aí eu não tenho filhos, mas imagina que eu tenha filhos, esse recurso, quando os meus filhos forem sem receber, poderia incidir um imposto de até 40%. 40%. Então a offshore ela protege nessa questão, né? Então ela não só protege de ser uma empresa que está no seu nome e aí te protege de algum eventualmente problema aqui no Brasil, do governo tentar acessar esse recurso lá fora, mas também ela te protege dessa questão sucessória lá na frente, tá? Essencialmente é isso. Antigamente ela tinha até alguns benefícios de deferimento de imposto, né? Porque enquanto você não repatriasse o dinheiro, não vendesse, você não pagava imposto. Agora com a nova legislação você vai ter que calcular os ganhos anuais e recolher esse imposto equivalente no Brasil. Mas ainda assim vale a pena. O deferimento mesmo assim, houve uma possibilidade de você recolher tudo do teu estoque. A gente até assessorou os clientes para não fazer isso, ou seja, você tinha lá um desconto de pegar todo o teu estoque que estava valorizado, marcar mercado e pagar um imposto sobre isso. Mas a diferença era carta disso aí, cara. Mas a diferença era tão pouca que a gente acha que para alguns Que? clientes não vale a pena você adiantar esse imposto. Vale a pena você carregar, principalmente se você tem um horizonte de mais de 7, 8 anos. Né? Eu recebi uma carta realmente da Receita, sei lá, falando isso, que eu queria marcar mercado, patrimônio que eu tenho lá fora, se eu já queria adiantar o imposto, tinha um desconto. Mas é muito Caramba, pequeno. Caraca, o governo tá saidinho, hein? Que isso, cara? O governo tá saidinho pra caraca, já tá querendo no futuro, irmão. Futuro, meu. Mas assim, a offshore, ela, por exemplo, ela pode, por exemplo, eu moro em Orlando e tô aqui no Brasil também. Tem patrimônio aqui e patrimônio lá. Ela protegeria o patrimônio daqui também e de lá? Ela poderia estar linkada para os dois lados? Então, não, assim, o que a gente faz essencialmente é brasileiros que moram no Brasil e querem ter dinheiro fora. Você abre uma offshore em uma localidade que pode ser, por exemplo, Bahamas ou BVI, depende do perfil do cliente, Sim. onde ele quer investir. Essa casca, onde você remeteu esse dinheiro, vai investir via uma conta na Morgan Stanley, na Avenue, no BTG Sim. e na XP. Então, é uma empresa com propósito específico de investimentos. Tá? Se você é residente americano, aí já começa a ficar diferente. Você tem que
entender onde você vai passar, onde você está do ponto de vista de regulação e, e, assim, a gente, por exemplo, não atende clientes americanos, né? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eventualmente se o cliente quer ter dinheiro fora, mas ele pretende morar na Europa, aí a localidade dessa offshore não deveria ser nessas duas que eu falei, que são BVI e Bahamas. Talvez seja outras estruturas onde os países da Europa reconhecem aquelas localidades como países que você pode, como residente fiscal lá, ter essa outra empresa que é Sim. fora da jurisdição de onde você está morando. Então não existe uma regra de bolo muito exata, depende muito do propósito desse investimento e principalmente de onde você está residindo fiscalmente. Cada tá? caso é um caso, né? É. Mas no teu caso especificamente, se você mora lá fora, aí tem que ver como é que tá qual que é o teu planejamento financeiro para os próximos 5, 10 anos, e aí você pode, lá dentro, nos Estados Unidos tem também várias vantagens. Você pode fazer o seu próprio fundo de previdência lá Sim. dentro, né? Que tem algumas vantagens. Você pode deferir, enfim, tem outras questões. O que a gente faz essencialmente hoje é investir lá fora via offshore, e aí pode ser tanto nessas jurisdições que eu falei quanto outras, para clientes brasileiros. A gente não atende hoje clientes americanos porque tem uma complexidade um pouco maior. É mais difícil, né? Até por causa da questão de contábil de lá também, tem É. vários fatores. É. E a contabilidade lá é difícil, cara. É. Porque assim, nem os contadores sabem fazer contabilidade lá. Ah, isso é em todo lugar. Mas o de lá é sinistro, cara. Vou te falar. Todo mundo fala assim, cara, eu arrumei uma contadora. Ela não é muito boa não, mas ela tá fazendo direitinho. Eu falei, caraca, Mas é mano. brasileira, contadora ou americana? Os dois. É muita variedade assim de coisas e a pessoa não tem uma certeza. Aí se fugir um pouquinho do que ela... Aqui a gente Ela entrevistou sabe. uma boa aqui, né? A gente entrevistou a Alice Porto. Alice Porto. Ah, ela é ótima. É boa, é boa. Alice Porto. É. Mas assim, por exemplo, para fazer um offshore, o ideal é um patrimônio de quanto, assim, a partir de quanto? Ah, uns 300, 400 mil dólares de investimento lá fora. Lá fora, né? É, porque custa uns 5, 6 mil dólares para montar, mais uns 3 mil para manter por ano. E também tem a questão que eu falei que a partir de 100 mil dólares você começa a ter um imposto regressivo bastante alto por conta dessas questões todas que eu falei. Então, às vezes o cliente até abre com 100 mil, mas ele tem a perspectiva ou até mesmo a capacidade de aumentar essa alocação ao longo do tempo, né? Idealmente 300, 400 mil dólares, né? Quanto maior o patrimônio, mais você vai diluir esse custo de manter. No Vai te tempo, custar, né? e vai te custar algo em torno de 3 mil dólares por ano, né? Pra manter, só para manter. Ah, mas o cara às vezes tem um patrimônio para proteger, né, cara? Às vezes mesmo uma offshore menor, de 200, 250, se o cliente já está com uma idade muito avançada, isso acaba virando quase que um seguro. É verdade, Não. porque a taxa de É. transferência de imóvel lá vai comer 40% do patrimônio e você tem que ter o dinheiro, senão fica agarrado, vai para leilão, aí você ainda perde muito dinheiro. Nossa senhora. Por isso que a pessoa às vezes não faz Pra essa seguro é uma questão. boa, né? Para seguro, Pra para seguro é uma familiar, boa, pra muito familiar. bom. Porque é importantíssimo fazer isso. É planejamento, né, cara? Aquilo que a gente falou no começo. Assim, cada cliente tem um caso, a gente tenta entender o máximo o que esse cliente busca e a gente tenta lá com o nosso time, tenta não, né? Todos os dias a gente com o nosso time lá, que é multidisciplinar, tenta encontrar as melhores soluções para cada um dos casos, né? E a gente também tem parceiros, então a gente não estrutura offshore, a gente procura um escritório que Sim. a gente pesquisou vários e encontrou o melhor, né? E eu sou a cobaia de todas as coisas que a gente faz lá, né? Então, eu montei offshore com esse escritório. Você tem que fazer tudo para poder validar, né? Também, claro. Validar. Também, aí, por exemplo, quando você faz um investimento no exterior, assim, com pessoa física, você faz aqui via BDR ou manda BDR dinheiro pra não. lá? Faço direto lá. Direto lá. Direto lá. Uso muito ETF lá fora, que funciona é muito bom, né? bem. Funciona muito, tanto ETF de renda variável quanto de renda fixa. Fiquei comprado aí num ETF de renda fixa há muito tempo, que era a taxa de juro americana longa, 20 anos. Dá para você comprar um ETF apostando que a taxa de juros de 20 anos ia cair, né? Foi o TLT que a gente comprou e até deu bastante... deu um retorno bem legal. ETFs eu uso bastante, então o ETF de S&P, que é o VOO,
Tenho algumas ações, que eu gosto de comprar algumas ações que eu tenho na carteira, e também bonds também. Compro Os bonds, os juros, bonds né? lá, os bonds lá fora também. Por exemplo, mas assim, você vê que é importantíssimo investir no exterior, mas é que você quando faz um misto de carteira, assim, claro que existe um perfil, mas qual que você acha ideal assim para a pessoa? Ter um pouco de renda fixa, um pouco de variável, um pouco de exterior. Uhum. Você acha uma pessoa assim, por exemplo, porque às vezes tem muita gente que é all-in. Eu conheço gente que bota 100% em criptomoedas. Sim. 100%, mas também, assim, é tá? 100%. Eu falei, cara, conversei hoje com e gosta muito de você também. Vai assistir, vai ver aí. Vai saber quem é. Aí ele, compra Solano, compra não sei o quê. Eu fui, calma, cara, não vou comprar isso não, cara. Não é uma parada. Respeito quem gosta, mas assim, não é uma coisa que eu acho que eu posso botar minha vida, Muito meu volátil, né? trabalho Tá doido, cara. nesse negócio. Então, assim, as pessoas às vezes botam numa aposta 100% em algo, porque não sabe esperar uma renda fixa, trabalhar em paralelo ali para ter uma seguro. O que você acha, assim, de um mundo ideal para uma pessoa? Claro que tem gente que quer botar 50% em renda fixa ou renda variável, depende do perfil. Mas o que tu acha, assim, tem que ter numa carteira? O Brasil é o país do futebol, do samba e do juro alto, né? É, A gente não pode deixar de ter numa carteira investimento em renda fixa, né? Bater IPCA mais 6, 7% ao ano, isento, se pegar qualquer janela, comparar com várias classes de ativos, você vai ver que é muito difícil bater esse tipo de retorno. Então, dado isso, né, eu acho que todo mundo deveria ter uma carteira de renda fixa que pode ter pós-fixados, pode ter indexados à inflação, a duration vai depender um pouco do estômago da pessoa, pode ter via crédito também, né? Tem muito crédito isento aí que, se você for ver, só de você não pagar o imposto de 15% sim. lá na frente, isso gera um ganho absurdo, né? Em termos de retorno lá na frente. Pré-fixados também, uma vez ou outra, te dá a oportunidade de comprar, né? A gente gosta de pré-fixados mais curtos, né? Acho que tem algum prêmio aí ainda. E a gente tem feito isso já há algum tempo, ou seja, a gente também está perdendo dinheiro agora nessa subida recente, né? A gente não esperava que Acho que ia baixar, né? o juro fosse subir ainda mais. Mas eu acho que todo mundo deveria ter uma carteira de renda fixa. A renda variável eu não acho que todo mundo tem que ter. É só para quem realmente tem estômago Tem um perfil, né, cara? e tem perfil. Tem que ter um horizonte muito de longo prazo, né? E o longo prazo não é 3 anos, não é 5 anos, é um negócio de 7, 10 anos. Eu provoco isso às vezes nos meus clientes. Às vezes aparecem lá clientes para uma reunião inicial e o cara tem uma carteira com 40%, 50%. Eu falei, mas por que você tem tanta ação na tua carteira? Ah, não, porque eu gosto, porque eu comecei a comprar lá atrás, é porque eu ganhei muito. Eu falei assim, mas olha, hoje você tem 5 milhões, com a tua capacidade de renda e poupança, daqui 10 anos você vai ter 20 milhões. Se você tomar zero risco, basicamente botar tudo isso em pós-fixado, você vai atingir o teu objetivo. Então por que você está tomando todo esse risco desnecessário? Tem sentido pra caramba isso. Entendeu? Isso, assim, são vários e vários casos, né? Então, eu não acho essa história de all-in aí, eu acho péssima, não Horrível. faço isso. Horrível. Eu tenho criptos, mas eu tenho uma parcela pequena do meu patrimônio. Eu gosto da história de cripto. E eu acho que todo mundo tem que investir fora. Lá fora também você não precisa tomar muito risco. Você pode também ter uma carteira mais conservadora, você pode ter quase todo o teu dinheiro lá fora em renda fixa, dá para fazer uma carteira assim, mas eu diria que uma carteira que, para a maioria das pessoas, é isso, assim, muito concentrada em renda fixa no Brasil, pós-pré-indexado, aí depender do estômago, alongar um pouco mais, tomar mais risco de crédito, etc. E ter uma parcela lá fora. Idealmente algo em torno de 15% a 20%. Mesmo que seja renda fixa lá, né? Mesmo que seja renda fixa lá fora. Não precisa correr o risco também, né? Exato. E o bom é que a segurança do dólar, da moeda americana, acaba tendo uma estabilidade maior, às vezes numa crise, né? Sim. Sim. Porque aqui fica uma doideira, né? Mas tu acha que a taxa de juros vai aumentar mais ou tu acha que... Eu sinceramente já não sei, já só sei que nada sei, né? Assim, se pudesse me perguntar se há 2 meses atrás que eu achava que o Banco Central ia voltar a subir taxa de juros, eu ia falar que não.
Quer baixar, né? Ou manter. Eu imaginava que poderia manter, reduzir o pace. É incomum depois, né, de um começo de queda de taxa de juros, interromper e voltar a subir assim num espaço tão curto, né? Se for olhar a história até mesmo da política monetária no Brasil. De novo, tem uma variável aí que é o fiscal, porque se for olhar a inflação hoje, ela tá um pouco acima da meta, mas enfim, a gente nunca cumpriu a meta, ou seja, estaria razoavelmente controlada, mas as expectativas começaram a subir. Se tem uma mudança na presidência, aí eu acho que tem acho que isso tem um fator aí que é atenuante nessa decisão toda de aumentar a taxa de juros agora, talvez dar o remédio mais amargo agora, né, entrar na presidência o ano que vem com uma capacidade maior de poder voltar a cortar a taxa de juros, entendeu? Ainda mais com essa briga do Banco Central aí, né? Então, assim, um mercado realmente muito difícil de você ler os sinais, né? Não Porque tem uma cartilha para você muito seguir. difícil, Né? né? Assim, tem gente muito, muito boa. Eu não sou um cara de especialista de política monetária. Aliás, sou quase que um palpiteiro disso, né? Eu trabalho no mercado há 20 anos, mas eu tenho uma sócia que é minha sócia há 6 anos, que entende muito de renda fixa. Eu converso com todos os gestores da Faria Lima, eventualmente caras que já foram do Banco Central, que operam taxa de juros, e assim, até eles estão perdendo dinheiro nessa história. Eu apostei que ia começar a cair. Se perguntasse para um gestor há 1 ano atrás, ele ia falar, a taxa de juros é 10 ou 9, eventualmente 8. O mesmo gestor está falando, agora não é 11, é 12. Ou seja, olha como ele é incompetente? Eu acho que não. Mas olha Uma como certeza absurda, né? É muita olha incerteza, né? como o balanço, né, de tomada de decisões hoje ficou bastante mais complexo. E aí você tem lá o dinheiro do mundo, né, a taxa de juros do mundo, que é a taxa de juros americana. Todo mundo também imaginava 8 cortes. No final do ano passado, meio do ano passado, 8 cortes de taxa de juros. Nenhum corte. Depois, 2 cortes, talvez. Agora 3 cortes com certeza. O primeiro corte, 50. Olha, assim, a complexidade de você tomar decisões aqui, né? Ou seja, é legal que essas coisas ficam gravadas, porque depois eu assisto e vejo as coisas que eu falo que deram errado. Você aprende, tu não né? sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Aí tu fala assim, Mas o mercado financeiro é um pouco isso, entendeu? Na verdade, o mercado financeiro é só isso. Né? Primeiro você tem que ter uma humildade intelectual de entender que você não é capaz de prever tudo. Se você entender que você não é capaz de prever tudo, você já largou na frente. Tá com o pé no chão, né? E aí depois, a segunda análise que você tem que fazer é, dado que eu não consigo prever tudo, para cada R$1 que eu ponho naquela minha convicção, eu preciso avaliar que se caminhar para onde eu acho que vai, o quanto que eu ganho, e se caminhar para o lado contrário, o quanto que eu perco. Então é sempre uma questão de balanço de risco, de assimetrias, né? Então, hoje a Bolsa Brasileira está barata. Eu acho que assim, é um strong buy para enfiar todo o dinheiro agora. Eu não acho. Eu acho que assim, mesmo tão barato, vender agora eu não acho que é uma boa oportunidade, mas assim, eu também não acho que assim, uma oportunidade de uma vida. Não acho. Indexados à inflação, eu já acho que é um strong buy. Assim, agora, sim, IPCA mais 6 é para comprar. Muito bom, né? Não dá para alongar muito e tal. As taxas, na verdade, já até comprimiram bastante. Então, eu acho que é isso, né? O que a gente faz lá no dia a dia é avaliar todas as variáveis, mas principalmente não procurar o bilhete premiado, porque as pessoas que ficam procurando bilhete premiado ficam gastando dinheiro na Mega Sena, né, e nunca ganham. E não dar all-in em nada e tentar investir numa simetria boa, né? Se eu investir nisso daqui e esse ativo ir para a direção que eu acho que ele pode ir, eu ganho bastante. Se ele não for, minha perda seja relativamente limitada, né?